Bom, e nós seguimos nesse assunto porque nós temos uma pesquisa que eu acho que é interessante, que mostra bem esse momento do Brasil. A maioria da população brasileira desaprova atualmente a atuação do Supremo Tribunal Federal. É o que mostram os dados da pesquisa Futura Apex, divulgada hoje, que mediu o nível de satisfação da população em relação à mais alta instância do Poder Judiciário do país. Vamos ver aqui a arte, olha lá. De acordo com o levantamento, 52,3% dos entrevistados afirmaram que desaprovam o trabalho do Supremo. Apenas 35,9% dessas pessoas disseram ter uma avaliação positiva sobre a Corte. Outros 11,8% dos entrevistados não souberam ou não responderam, ou talvez tenham ficado com receio de dizer, não é? Pode também ser. Como é que vocês interpretam essa pesquisa? É sintoma, né, de tudo isso, Mota, é tudo sintoma de tudo isso que a gente está falando. A população não está alheia, não é? Mas olha só, Marcília, eu tenho aqui um ponto de vista um pouco diferente, né? Eu acho completamente irrelevante uma pesquisa como essa, porque uma Suprema Corte não existe para ser popular. Eu acho que uma Suprema Corte, você não mede a qualidade dela, das decisões que ela toma, do trabalho que ela faz, pela resposta do povo nas ruas. Porque a missão da Suprema Corte não é conseguir um alto grau de popularidade, ela tem que cumprir a Constituição, ela tem que ser respeitada. Eu acho que é isso que acontece. Para que serve uma Suprema Corte? Eu vou dizer o meu entendimento, você me corrige se eu estiver errado, Marcília. Eu entendia que uma Suprema Corte, ela é feita para examinar um pequeno número de questões jurídicas que tem uma alta relevância constitucional. Pelo que eu me lembro, esse papel foi definido pela Suprema Corte Americana, né, num caso de 1803, se eu não me engano, chamado Marbury versus Madison, que a própria Suprema Corte Americana definiu o papel dela. E esse foi o modelo que o Brasil copiou, mas foi uma cópia meio esquisita, né? Uma cópia que copiou de uma forma muito imperfeita. Então, eu acho que essa pesquisa é irrelevante, porque uma Suprema Corte não tem que ser popular, ela tem que ser respeitada. E aí o problema é quando ela não é nem uma coisa, nem outra. Eu estava almoçando hoje com um amigo meu, que ele mora em Madrid, o André, e é amigo meu de longa data. E a gente estava conversando sobre isso, né? Eu morei alguns anos na Espanha, minha mãe é de lá, então eu acompanho bastante o país. E a Espanha tem problemas muito parecidos aqui, está enfrentando corrupção com o presidente do governo, com a sua esposa, enfim, estão apertando o cerco lá. E ele me falou um negócio muito interessante, que é basicamente o seguinte, e eu acho que chancela um pouco do que o Mota está falando da irrelevância dessa pesquisa. Por um lado ela é irrelevante, mas por outro ela mostra que é uma disfunção muito grande. Por mais que os problemas lá estejam muito parecidos com o daqui, ele falou, moro lá há tantos anos, sou incapaz de dar o nome de um juiz da Suprema Corte. Assim como em vários países. Então é o que eu sempre falo. Se você sabe o nome do juiz, ou se num jogo de futebol ele aparece muito, ele virou protagonista, tá errado. Alguma coisa tá muito errado. A própria necessidade ou vontade, estímulo de fazer uma pesquisa para saber se a população aprova o Supremo Tribunal Federal já mostra que é uma disfunção clara no Brasil. Ele deveria ser completamente alheio aqui ao jogo. Dar as regras, conduzir se alguma coisa sai do jogo e ponto final. Mas não se tornar o protagonista. Então, quando a população sabe opinar, e eu repito, pessoas que hoje sequer terminaram a escola, ela consegue saber o nome dos juízes e entender o que cada um está fazendo. Mais aprofundado, menos aprofundado, mas isso mostra uma completa distorção da realidade de um processo democrático no Brasil. Está muito claro, está muito óbvio isso, né? Estamos de volta já com as nossas redes de rádio e discutindo aqui uma pesquisa, né, que, enfim, aponta uma alta desaprovação da Suprema Corte pelos brasileiros. E é bom que a gente diga o seguinte, Suprema Corte não é para também agradar.
né? Então, o STF é desaprovado, é aprovado. Esse não me parece ser o sintoma relevante. Ser aprovado ou desaprovado faz parte do judiciário, né? Porque as pessoas olham e falam assim, eu gostei dessa decisão, não gostei. Às vezes, isso é irrelevante. O que importa é o judiciário ter credibilidade. Então, se você gostou ou não de uma decisão, isso tanto faz. A questão é se você acredita no judiciário, mesmo não gostando da decisão. Esses números, né, essa desaprovação, me parece que tem muito mais a ver com uma descrença no STF do que exatamente com desgostar desta ou daquela decisão, né? Não estamos falando aqui de gosto, estamos falando de credibilidade institucional. Eu acho que são duas coisas diferentes, né? O Bruno levantou um ponto muito importante, que é o protagonismo. O que a gente tem visto nos últimos anos, é uma busca incessante por protagonismo por pessoas que não deveriam ter essa ânsia de ser protagonistas, porque elas ocupam alguns dos cargos mais importantes do Estado. Isso já deveria bastar para elas, mas elas parece que fazem questão, algumas delas, de estar todo dia na mídia. A gente não consegue escapar de um dia aqui de comentar notícias da Suprema Corte Brasileira. Então a busca do protagonismo leva as pessoas na rua a saberem a escalação completa da Suprema Corte. Gente que não sabe a escalação da seleção brasileira, sabe a escalação da Suprema Corte. Isso é uma questão. A outra questão, que é diferente, é a indignação que as pessoas sentem diante de situações que são óbvias violações do bom senso, do senso de justiça, de moral, né? Quando você vê, por exemplo, um juiz presidindo um julgamento de um caso no qual ele é a suposta vítima, com toda tranquilidade, na frente das câmeras de televisão, rindo, né? Você vê que com a confiança total de que o que ele está fazendo ali vai prevalecer, vai ficar impune e não vai ter nenhuma consequência para ele. As pessoas, mesmo as pessoas mais comuns, mesmo esse 30% de analfabeto funcional que o Bruno mencionou aí, essas pessoas têm senso de justiça. Elas sabem olhar para uma cena dessa e interpretar. O que passa na cabeça delas é o seguinte: se isso acontece com Jair Bolsonaro, o maior fenômeno político das últimas décadas no Brasil, um presidente da República que quase foi eleito de novo, se isso acontece com ele, imagina o que acontece comigo, que eu sou um Zé Ninguém, não conheço ninguém, não tenho nenhum acesso ao poder. Ô Mota, e como é que você... Vamos lá, vamos falar aqui então, olhar para frente. Qual seria a solução para isso, né? A gente fala muito aqui do código de ética, que os ministros, enfim, eles acabam falando muito, vamos fazer um código de ética, vamos fazer um código de ética. Eu acredito que é o seguinte, a gente vai ter um Senado, né, no ano que vem, muito provavelmente mais à direita do que sempre foi. E a grande chance que esse Senado tem não é nem a de promover impeachment. Muito se fala, impeachment de ministro, impeachment. Veja, a questão que eu acho que está na mão desse Senado é fazer as reformas necessárias para que a gente impeça que, não é só o judiciário não, é que um poder se sobreponha aos outros, porque essa é a grande questão. Não importa se o judiciário hoje é o problema. Se a gente amanhã tiver o executivo se sobrepondo aos demais poderes, nós temos um problema. Se nós tivermos o legislativo se sobrepondo aos demais poderes, nós teremos um problema. Se nós tivermos a imprensa se sobrepondo a todos os poderes, também é um problema. O que a gente não pode é deixar de equilibrar as forças, porque isso sim coloca em risco a democracia. Esse é o grande ponto que eu acho, Marcília. Veja, na minha opinião, os três poderes, eles deveriam ali, obviamente, ter os seus próprios limites e ter o freio e contrapeso do outro. Se um está passando desse limite, como a gente vem falando aqui claramente, ele gera um rearranjo em que o outro deveria assumir esse freio e impor um limite. Ei, aqui não, aqui é o meu jogo. Só que o grande problema, e é claro isso para mim, me espanta que muitas pessoas, como o Mota fala, os
3, 4, 5% que tem uma alta capacidade cognitiva, de senso crítico, de compreensão de todo o processo, continue achando que isso é uma mera brincadeirinha e que não há um conluio entre eles. Para mim fica muito claro que essa tal independência que é vendida, ela é simplesmente figurativa. Nós temos aqui um que senta na mesma mesa com o outro e acaba permitindo aquilo que deveria ser um freio para dizer, vamos fazer o seguinte, eu permito que você entre aqui se... Vamos falar de emendas, vamos falar de uma troca, que está um jantar. É exposto isso na mídia, que é um dos poderes que você mencionou, que também deveria ter todo o cuidado. Então me parece que esse conluio arquiteta contra todos nós, que somos pagadores de impostos e que não temos a quem recorrer. Porque eles, todos eles em conluio, detêm o monopólio da violência e da força legítima. Como nós vamos recorrer? Basta dizer que esse pedido todo que gerou essa controvérsia a respeito do Jair Bolsonaro foi feito por um parlamentar. Né? Quem fez esse pedido foi o Lindbergh. Ou seja, aliás, é muito comum, né? O parlamento, o Congresso, ao invés de entregar, né, a chave da solução de todas as questões, até soluções internas, até debates entre questões éticas entre os próprios parlamentares, ao invés deles se resolverem isso dentro do âmbito político, eles não alimentam o STF, alimentam a possibilidade de que a nossa Suprema Corte decida as questões até mesmo internas do próprio Congresso. Claro que isso vai gerar uma super força para o Judiciário que traz esse desbalanceamento que a gente está aqui criticando. Esse me parece ser o grande mal, né, do Congresso, inclusive, de não perceber que entrega força ao vizinho quando chama ali para resolver as suas questões toda hora o STF.